Nova pesquisa eleitoral aponta o presidente Lula na liderança e prova a consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro. Polícia Federal encontra mala de dinheiro em operação contra a Rio Previdência, que fez operações com o Banco Master. Julgamento do STF da aposentadoria especial para vigilantes pode afetar outras categorias que correm risco de morte. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump faz nova ameaça ao Irã depois de reunião com o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Ataque a tiros de mulher em escola do Canadá provocou 9 mortes e deixa quase 30 feridos. SUS começou a substituir a insulina comum por uma versão que garante proteção com apenas uma injeção por dia. Jogos do Campeonato Japonês de Futebol não poderão mais terminar empatados e, quando isso acontecer, decisão irá para os pênaltis. E aumentou a impressão com a inteligência de um garoto autista de apenas 12 anos que foi aprovado em 2 vestibulares. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina para prender bens de Davis Marcon Antunes, ex-chefe da Rio Previdência. Durante a chegada dos agentes para cumprir os mandados de busca e apreensão, um homem arremessou uma mala com dinheiro pela janela. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro ligados à gestão de recursos da Rio Previdência, fundo responsável pelas aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram 2 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas cidades de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina. As ordens foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução das investigações e tentativa de ocultação de provas. Durante o cumprimento das diligências em um apartamento de alto padrão em Balneário Camboriú, policiais federais flagraram um dos ocupantes arremessando uma mala pela janela do 30º andar do prédio. Dentro dela havia dinheiro em espécie. O valor apreendido chegou a cerca de R$429 mil. Na mesma ação, os agentes também apreenderam 2 veículos de luxo e 2 aparelhos celulares que agora serão analisados pelos investigadores. Esta nova fase da operação busca localizar bens, valores e documentos que, segundo a Polícia Federal, teriam sido retirados de imóveis investigados nas etapas anteriores. A apuração mira suspeitas de irregularidades e investimentos milionários feitos com recursos do Fundo Previdenciário Estadual. A Operação Barco de Papel apura possíveis crimes financeiros relacionados à aplicação de cerca de R$970 milhões da Rio Previdência em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, instituição que acabou sendo liquidada pelo Banco Central. Segundo os investigadores, ex-gestores e pessoas ligadas à administração do fundo são suspeitos de favorecer o banco na aquisição desses títulos que não possuem garantia do Fundo Garantidor de Créditos. As fases anteriores da operação concentraram esforços na coleta de documentos, análise de decisões de investimento e identificação dos responsáveis pelas operações financeiras. A Polícia Federal busca esclarecer se houve fraude, gestão temerária ou outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Em fevereiro, durante a segunda fase da investigação, um ex-presidente do Fundo Previdenciário foi preso. Na ocasião, a Polícia Federal afirmou ter identificado retirada de documentos de imóveis investigados, manipulação de provas digitais e transferência de veículos de luxo para terceiros. Nessa nova etapa, o foco dos agentes é recuperar valores e reunir provas adicionais que possam demonstrar eventual tentativa de ocultação de patrimônio e destruição de provas. As investigações continuam sob supervisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro e contam com o apoio da Delegacia da Polícia Federal em Itajaí, responsável pelas diligências em Santa Catarina. O material apreendido será submetido à perícia e poderá ajudar a definir os próximos passos da operação, que segue em andamento. 2 mulheres foram levadas por uma enxurrada durante o temporal que atingiu a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais.
As vítimas foram levadas pela força da água, junto com uma motocicleta que pertence a uma delas. 2 homens que estavam em frente a uma mercearia correram para resgatar as mulheres. As vítimas escaparam ilesas, sem a necessidade de atendimento médico. Em seguida, outro homem recuperou a motocicleta, que era levada pela água. A forte chuva provocou alagamentos em outros pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas 4 ocorrências de danos materiais. Em 2 horas, choveu quase 35 milímetros. Com as chuvas de janeiro, o volume útil de água do sistema Cantareira já subiu mais de 10%, mas mesmo assim, ainda existe bastante margem para melhora. Para muitos paulistas, o banho de caneca ainda vai continuar sendo a solução durante as horas de racionamento. O atual cenário do sistema Cantareira, que é formado por diferentes reservatórios, traz certo alívio para as mais de 9 milhões de pessoas que são atendidas por ele. Depois de um fim de 2025 seco, com pouquíssimas chuvas e o registro mais baixo de volume de água dos últimos 10 anos, 2026 já começou mais positivo. Janeiro choveu bastante, mas não tudo que era esperado para o mês. O que de fato surpreendeu e continua a surpreender é o mês de fevereiro. Em apenas 10 dias, o segundo mês do ano já registrou 81% do que era esperado para todo mês. E a expectativa é que muito mais chuva caia até março, melhorando os índices do Cantareira. Hoje, o portal dos mananciais da Sabesp anunciou que o nível do volume útil atingiu 30,6%. E esse avanço se deu tanto pelas chuvas quanto pelo racionamento, que reduziu a pressão da água nas casas em todas as noites, entre as 19 horas e as 5 horas da manhã. E foi exatamente essa diminuição da pressão de água durante toda a noite que está obrigando milhões de paulistas a ter que recorrer na hora do banho às canecas, sacolas ou garrafas. Alguns, para não ter o trabalho de esquentar a água ou até fugir do banho gelado, preferiram se adequar a esse racionamento e confessaram que toda a família se organiza para tomar banho logo pela manhã. Seja como for, para a Sabesp, a ideia de diminuir a pressão da água foi muito válida. Afinal, segundo a instituição, 83 bilhões de litros de água já foram economizados desde agosto até este mês de fevereiro. Mesmo com os índices subindo, as previsões seguem ruins no Cantareira. De acordo com o CEMADEM, o órgão que monitora as áreas de risco e desastres naturais, de outubro até março é o período onde a chuva equaliza os reservatórios. O problema foi entre outubro e dezembro de 2025, onde houve um período de mais de 60 dias sem chuva alguma, em que literalmente secou Cantareira. Agora, mesmo que chova o esperado até março, ainda não vai ser o suficiente para os reservatórios suportarem o período seco, que vai de abril até setembro. A esperança é que, assim como está sendo em fevereiro, os meses seguintes também possam surpreender e trazer mais chuva do que era aguardada. Por enquanto, o momento ainda é de preocupação, mas enquanto a chuva estiver caindo, os paulistas têm motivos para agradecer. O programa do Silêncio Urbano teve recorde de queixas em 2025. A população de São Paulo registrou quase 50 mil reclamações ao longo do ano, um aumento de 14% em relação a 2024. Dos bairros centrais às periferias, quase todos os pontos de São Paulo registraram problema de barulho conforme dados de solicitações do canal 156. Segundo dados divulgados pelas prefeituras de São Paulo, foram quase 50 mil queixas registradas ao longo do ano, um aumento de 14% em relação a 2024 e de 111% na comparação com 2012, início da série histórica. Além do barulho de obras e da movimentação de caminhões, muitas vezes fora do horário permitido, ele cita também a concentração populacional como hipótese para explicar o aumento das queixas. Os bailes de rua também impulsionam os acionamentos à Polícia Militar por perturbação do sossego na Grande São Paulo. O número passou de 940 mil ocorrências em 2024 para 978 mil em 2025. A gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirma que intensificou a fiscalização de ruídos. Em 2025, foram aplicados 844 termos de orientação, 788 multas e 119 fechamentos administrativos de estabelecimentos infratores.
E a seguir, obras para evitar alagamentos no Rio de Janeiro não chegaram às ruas de quem paga impostos. E o julgamento do STF da aposentadoria especial para vigilantes pode afetar outras categorias que correm risco de morte. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a concessão da aposentadoria especial dos vigilantes por exercerem atividade perigosa. O INSS, por sua vez, alerta que se a decisão for favorável à categoria, pode haver um impacto de até 154 bilhões de reais na Previdência. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar se vigilantes têm direito à aposentadoria especial do INSS por exercerem uma atividade considerada perigosa. O caso é analisado no plenário virtual da Corte e o que for decidido valerá para todas as ações semelhantes em andamento no país. O relator do processo, Cássio Nunes Marques, votou a favor do reconhecimento da atividade especial para vigilantes com ou sem uso de arma de fogo, destacando os riscos à integridade física e à saúde mental desses profissionais. Já o ministro Alexandre de Moraes votou contra a concessão do benefício com base apenas na periculosidade da função. Segundo ele, o Supremo já decidiu em casos anteriores que determinadas profissões não apresentam riscos inerentes suficientes para justificar a aposentadoria especial. O ministro Flávio Dino acompanhou o relator e também votou favoravelmente aos trabalhadores. A decisão do Supremo pode redefinir as regras de aposentadoria para milhares de vigilantes em todo o país e também terá impacto direto nas contas públicas e na interpretação das mudanças feitas pela reforma da Previdência de 2019. A aposentadoria especial é um benefício concedido a trabalhadores expostos de forma habitual e permanente a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. A discussão no STF pretende decidir se a periculosidade da profissão por si só pode garantir esse direito. O INSS argumenta que a Constituição permite o benefício apenas em casos de exposição a agentes nocivos ou químicos, físicos ou biológicos e não apenas por risco de violência ou perigo da atividade. O órgão também afirma que a concessão pode gerar impacto financeiro estimado em até 144 bilhões de reais ao longo de 35 anos. O debate ganhou força após a reforma da Previdência de 2019, que alterou a Constituição e retirou a expressão integridade física das regras da aposentadoria especial, ampliando a discussão sobre quais categorias ainda têm direito ao benefício. Os ministros também vão definir se o tempo especial pode ser reconhecido após as mudanças legais feitas nos anos 90 e quais documentos serão exigidos para comprovar a atividade de risco. Se o Supremo decidir a favor dos vigilantes, o direito à aposentadoria especial poderá ser reconhecido conforme o período trabalhado. Para atividades anteriores a 1997, bastaria comprovar a profissão. Após essa data, será necessário apresentar laudos técnicos e documentos específicos. Por outro lado, se a Corte acompanhar o entendimento do INSS, as regras atuais permanecem e o reconhecimento da atividade especial vai ficar restrito aos casos já previstos pela legislação vigente. Além disso, o STF deverá esclarecer se o direito continua válido após a reforma da Previdência ou se ficará limitado aos períodos anteriores às mudanças constitucionais. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que em decisão anterior envolvendo guardas municipais, o STF não reconheceu direito à aposentadoria especial, razão pela qual, segundo ele, o mesmo critério deve ser aplicado aos vigilantes. Os moradores do Rio de Janeiro ainda não viram sair do papel os projetos bilionários do governo para o enfrentamento das tragédias provocadas pelas chuvas. A promessa foi feita quando temporais deixaram mortos e centenas de desabrigados no estado. E a espera continua. Novas inundações voltaram a atingir o Rio de Janeiro e municípios da Baixada Fluminense, reacendendo o debate sobre obras prometidas após as enchentes de 2024, que ainda não foram iniciadas. Naquele verão, temporais provocaram destruição em diferentes regiões do estado e deixaram 21 mortos. Projetos anunciados pelo governo estadual e pela Prefeitura do Rio foram incorporados ao novo programa de aceleração do crescimento, como medidas estruturantes para reduzir os impactos das chuvas.
chuvas. 2 anos depois, as intervenções seguem no papel. Entre as iniciativas previstas está o conjunto de obras na bacia do Rio Acari, orçado em 430 milhões de reais com recursos municipais e federais. O trecho, que corta áreas como Jardim América e Acari, voltou a transbordar durante as chuvas desta semana. O plano prevê ações de drenagem, saneamento e contenção ao longo de quase 4 quilômetros do rio. A estimativa mais recente é que a primeira etapa comece no primeiro semestre deste ano. No âmbito estadual, o projeto Iguaçu também foi incluído no novo PAC, com investimento previsto de 896 milhões de reais. A proposta contempla intervenções para controle de cheias e recuperação ambiental nas bacias dos rios Iguaçu-Botas e Sarapuí. O governo informou que a Caixa Econômica Federal concluiu a análise de técnica e que o edital de licitação deve ser publicado pelo Instituto Estadual do Ambiente até o fim deste mês. No entanto, não foi apresentada uma data concreta para o início das obras. Embora áreas como Campos Elíseos, em Duque de Caxias, uma das mais afetadas pelas chuvas recentes, não estejam diretamente inseridas nos trechos previstos pelo projeto, o INEA considera as intervenções estruturais fundamentais para diminuir os alagamentos recorrentes na região. Enquanto as obras de maior porte não avançam, o órgão afirma ter mantido ações do programa Limpa Rio com 457 frentes de trabalho abertas na Baixada entre 2021 e 2026, resultando na retirada de mais de 4 milhões de metros cúbicos de sedimentos de rios e canais. Na tarde de ontem, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que 44 pessoas estavam desabrigadas e foram encaminhadas a 2 abrigos municipais. O município permanece em estágio 4 de alerta devido à previsão de continuidade das chuvas até quinta-feira. Moradores cobram a execução das obras prometidas. Enquanto o Estado enfrenta mais um episódio de enchentes sem que os projetos anunciados após a tragédia de 2024 tenham sido iniciados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira um pacote de 4 bilhões e 640 milhões de reais para ampliação, modernização e manutenção de 11 aeroportos em 4 estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. A cerimônia está marcada para ocorrer no Palácio do Planalto e contará com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, e de outras autoridades. Também participará o diretor-presidente da AENA Brasil, Santiago Yus. O projeto conta com financiamento do BNDES. O principal foco dos investimentos é elevar a capacidade operacional do sistema aeroportuário, com destaque para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que deve ampliar sua capacidade de 29 milhões para mais de 40 milhões de passageiros por ano. Nos outros terminais, as obras têm como objetivo fortalecer a conexão de áreas produtivas do interior com grandes centros urbanos. A ideia é ampliar a capacidade e melhorar as condições da malha, fora dos grandes aeroportos localizados nas capitais e regiões metropolitanas dos respectivos estados. Todos os terminais em questão são administrados pela concessionária espanhola, AENA. Os aeroportos contemplados são Congonhas, em São Paulo, Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará, e em Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, situados em Minas Gerais. A conclusão das melhorias está prevista para julho deste ano, com exceção de Congonhas, cuja entrega é estimada para julho de 2028. Segundo o governo federal, a execução do projeto deve gerar mais de 2.000 empregos diretos e indiretos. Os brasileiros ainda têm mais de 10 bilhões de reais esquecidos nos bancos. Seria mais se o sistema de valores a receber não tivesse devolvido 13 bilhões aos clientes. Os brasileiros sacaram em dezembro do ano passado 429 milhões e 180 mil reais em valores esquecidos no sistema financeiro. O SRV é um serviço do Banco Central, o qual o cidadão pode consultar se ele próprio, sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição, como financeiras e corretoras. Para consulta, não é preciso fazer login.
Basta informar o cadastro de pessoa física e data de nascimento, ou o cadastro de pessoa jurídica e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas. Caso o resultado seja positivo, é preciso acessar o sistema para verificar quanto de dinheiro há a receber, a origem desse valor, a instituição que deve fazer a devolução e seus dados de contato e outras informações adicionais. Para isso, há a necessidade de login com a conta gov.br nos níveis prata ou ouro e com verificação em 2 etapas habilitada. O Banco Central alerta os correntistas a terem cuidado com golpes de estelionatários, que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. O Banco Central ressalta que todos os serviços do sistema de valores a receber são totalmente gratuitos e que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. A instituição financeira também pede que nenhuma pessoa forneça senhas e esclarece que ninguém está autorizado a fazer esse tipo de pedido. E a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz nova ameaça ao Irã depois de reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Um ataque a tiros de uma mulher em escola do Canadá provocou 9 mortes e deixou quase 30 feridos. O Brasil não vai ter novos cursos de medicina tão cedo. O resultado do Exame Nacional que avaliou as faculdades deixou algumas dúvidas sobre a qualidade de quem é colocado no mercado para cuidar da saúde de todos. O governo Lula revogou o edital que autorizava a criação de novos cursos de medicina em faculdades privadas no Brasil. O chamamento público, lançado em outubro de 2023 e já adiado 4 vezes, previa a abertura de até quase 6 mil novas vagas na graduação de medicina pelo país, dentro do programa Mais Médicos. A decisão foi publicada pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União em edição extra na noite da última terça-feira. O motivo central da revogação foi o resultado da primeira edição do ENAMED, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, prova criada pelo MEC para medir a qualidade da formação dos futuros médicos. Os dados mostram que uma parte significativa dos cursos avaliados teve desempenho insatisfatório, especialmente entre as instituições privadas. Mais de 100 cursos receberam notas consideradas ruins pelo ENAMED, com conceitos baixos que sinalizam que muitos alunos concluintes não atingiram o nível mínimo de proficiência esperado. Esse resultado levantou alertas sobre a qualidade da formação médica no país, principalmente nas faculdades privadas, que vinham crescendo rapidamente e atraindo investimentos de grandes grupos educacionais. Diante desse cenário, o governo decidiu que não faria sentido manter um edital para ampliar essa oferta de cursos sem antes reavaliar como melhorar e garantir a qualidade da formação médica no Brasil. Não há, por enquanto, um prazo para uma nova versão do edital ou para a retomada desse processo. O MEC deve reformular sua política em relação à expansão dos cursos de medicina. A Confederação Nacional dos Transportes lançou uma campanha com um manual sobre como fazer uma viagem segura. Como nesse mês tem feriados prolongados, as pessoas estão recebendo orientações sobre manutenção do veículo, direção segura e outros cuidados nas estradas. Planejar o trajeto, revisar o veículo e respeitar a sinalização não são apenas recomendações, são ações que salvam vidas. Por isso, a CNT reforça a importância da atenção contínua à via e da direção responsável. Entre as dicas para uma viagem segura, o guia da Confederação Nacional dos Transportes indica conferir a calibragem dos pneus, incluindo o estepe, o funcionamento nos freios, os níveis de óleo e de água do motor, o funcionamento dos faróis, lanternas, setas e luzes de freio e de ré. Outras recomendações importantes para evitar acidentes são fazer paradas a cada 2 ou 3 horas e deixar o celular guardado para evitar distrações. O documento da CNT também alerta para as condições das estradas brasileiras. De acordo com o levantamento, as rodovias federais registraram 72.476 acidentes no ano passado.
O estudo identifica a BR-101 como a rodovia federal com maior volume de acidentes, somando 13.006 ocorrências, além de liderar também o número de mortes, com 760 óbitos no período analisado. O dado reforça a necessidade de atenção especial nos trechos com maior fluxo histórico elevado de risco. O Ministério da Saúde começou a trocar a insulina tradicional por uma versão moderna nos postos e hospitais de atendimento. O paciente precisa de apenas uma dose por dia do medicamento. O projeto piloto será realizado no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal. Englobará crianças e adolescentes de até 17 anos que vivem com diabetes tipo 1, idosos com 80 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. A estimativa é que mais de 50 mil pessoas sejam contempladas nessa fase. Segundo a pasta, a definição dos territórios considerou critérios de representatividade regional e capacidade de implementação. E estão sendo promovidos treinamentos nas localidades escolhidas para auxiliar os profissionais de saúde na atenção primária no uso adequado das canetas aplicadoras e na administração correta do medicamento. De acordo com o Ministério da Saúde, no futuro será feita uma avaliação dos resultados para a construção do cronograma de expansão para os demais estados. Por meio de uma parceria entre o Laboratório Público Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, a empresa brasileira de biotecnologia Bion e a chinesa Gan & Lee, a iniciativa também prevê a transferência da tecnologia de produção de glargina para o Brasil. Em 2025, a parceria resultou na entrega de mais de 6 milhões de unidades do medicamento, com investimento de 131 milhões de reais. A expectativa é que, até o fim de 2026, a capacidade de produção alcance 36 milhões de doses. Além da versão análoga de ação prolongada, 3 tipos de insulina são oferecidos gratuitamente na rede pública: as humanas NPH, irregular e a análoga de ação rápida. O SUS também disponibiliza medicamentos orais para o tratamento do diabetes. A Anvisa ampliou a indicação da vacina contra HPV para cânceres de cabeça e pescoço. Crianças, adolescentes e adultos podem receber a imunização. Vacina Gardasil 9. Já era indicada para prevenir câncer do colo do útero em pessoas de 9 a 45 anos. Agora, a mesma imunização passa a incluir também tumores de orofaringe, ou seja, na prevenção de cânceres de cabeça e pescoço. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a ampliação da indicação da vacina, usada na prevenção do HPV. E o imunizante agora também passa a proteger oficialmente contra cânceres na região da garganta, que inclui estruturas como amígdalas e base da língua, além de outros tumores de cabeça e pescoço associados ao vírus. Na prática, a mudança atualiza a bula da vacina, que já era indicada para prevenir cânceres causados pelo papilomavírus humano. Com a nova aprovação, o alcance da proteção passa a incluir também esses tumores que vêm sendo cada vez mais associados ao HPV. A indicação vale para crianças, adolescentes e adultos, tanto homens quanto mulheres. Mas a vacina é mais eficaz antes de qualquer exposição ao vírus. Por conta disso, é mais indicada na infância e adolescência. Uma escola secundária foi alvo de um ataque a tiros em Tumble Ridge, no Canadá. Em um dos piores casos de violência do país, pelo menos 9 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. A atiradora foi encontrada morta. Teria se suicidado. A suspeita, descrita pela polícia em um alerta de emergência inicial como uma mulher de vestido e cabelos castanhos, foi encontrada morta com um disparo feito aparentemente por ela mesma. Aqui estão as informações mais recentes que temos. Há um total de 10 pessoas mortas em 2 locais diferentes. 8 das pessoas que morreram em decorrência dos tiroteios estavam na escola, incluindo um indivíduo que, segundo informações, é a suspeita de ser a atiradora e que acredita-se ter morrido de um ferimento de bala auto-infligido. Há cerca de 25 pessoas que foram atendidas pelas autoridades de saúde, com vários ferimentos físicos, alguns extremamente graves e outros mais leves. Some profoundly serious and some more minor injuries.
O ataque ocorreu em Tumbler Ridge, Colômbia Britânica, uma cidade em um vale montanhoso no sopé das Montanhas Rochosas. O primeiro-ministro Mark Carney disse estar devastado pelos atos horríveis de violência e cancelou uma viagem à Alemanha, onde participaria de uma conferência sobre segurança. A polícia disse que um alerta foi emitido sobre um atirador na escola secundária de Tumbler Ridge na tarde de terça-feira. Os agentes encontraram vários mortos no local. Outras 2 vítimas foram encontradas em uma casa e a suspeita é que os ataques tenham ligação. Massacres desse tipo são extremamente raros no Canadá. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Um dos temas discutidos foi a busca de um acordo com o Irã para evitar o desenvolvimento de armas nucleares pelo país persa e reconstrução de Gaza. Após a reunião, Benjamin Netanyahu defendeu que a ação militar é a única maneira de resolver definitivamente a questão nuclear iraniana. Os Estados Unidos haviam bombardeado usinas nucleares iranianas durante uma guerra de 12 dias, iniciada por Israel em junho do ano passado. Após os primeiros diálogos em 6 de fevereiro em Omã, Washington e Teherã disseram que pretendem continuar o diálogo, embora suas posições ainda sejam muito distantes. Washington disse que não quer se limitar só a um acordo para não produzir armas nucleares. Os Estados Unidos buscam limitar o alcance dos mísseis balísticos iranianos e acabar com o apoio a grupos armados hostis a Israel, como os rebeldes Houthis do Iêmen, o movimento islâmico libanês Hezbollah e o Hamas palestino. Durante uma reunião com o chefe da diplomacia americana Marco Rubio, Benjamin Netanyahu ratificou a participação de Israel no Conselho de Paz de Donald Trump, que prevê a reconstrução da faixa de Gaza. O premier não aguardou a cerimônia oficial de inauguração deste novo formato multilateral, marcada para o dia 19 de fevereiro em Washington. O órgão presidido por Trump foi idealizado para pôr fim à guerra na faixa de Gaza, mas com um objetivo mais amplo, concorrente da ONU: resolver conflitos armados em todo o mundo. E veja a seguir, os jogos do Campeonato Japonês de Futebol não poderão mais terminar empatados e quando isso acontecer, decisão irá para os pênaltis. E aumentou a impressão com a inteligência de um garoto autista de apenas 12 anos, que foi aprovado em 2 vestibulares. A nova pesquisa Genial Quest apontou que o presidente Lula segue na frente da corrida presidencial em todos os cenários. E o senador Flávio Bolsonaro consolidou a posição de maior adversário nas eleições marcadas para o fim do ano. Essa é a primeira pesquisa Genial Quest que não traz o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como opção de voto. O chefe do Executivo paulista já declarou apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Como vem ocorrendo em levantamentos recentes, o presidente pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança contra todos os adversários testados. Também é a primeira vez que o Instituto inclui entre as opções os 3 nomes do PSD que disputam a indicação do partido para concorrer ao Planalto. Além de Ratinho Júnior, também aparecem os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. De acordo com o primeiro cenário de primeiro turno, que considera o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, Lula soma 35% das intenções de votos. Flávio Bolsonaro aparece com 29% e Ratinho Júnior registra 8%. Entre os nomes do PSD avaliados, o governador paranaense é o mais bem posicionado. No segundo teste, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, Lula marca 38% contra 31% de Flávio Bolsonaro. O governador gaúcho aparece com 3% das intenções de votos. No terceiro cenário, que inclui o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, Lula mantém os 38% e Flávio Bolsonaro 30%. Caiado registra 4%. A Genial Quest também simulou cenários de segundo turno. Lula venceria todos os adversários testados. A disputa mais apertada é contra Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o petista tem 43% e o senador 38%. Contra Ratinho Júnior, Lula venceria por 43% a 35%. Em um eventual confronto com Ronaldo Caiado, o placar seria de 42% a 32%. Já contra Eduardo Leite, o presidente aparece com 42% diante de 28% do adversário. Lula e Flávio Bolsonaro também lideram os índices de rejeição.
De acordo com a pesquisa, 54% dizem que não votariam no petista, enquanto 55% rejeitam o filho de Jair Bolsonaro. Além do cenário eleitoral, a Genial Quest mediu a avaliação do governo Lula. Segundo o levantamento, o petista é desaprovado por 49% dos brasileiros e aprovado por 45%. Para 26%, o governo é regular. A Genial Quest entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa que apontou uma posição sólida do candidato do bolsonarismo para as próximas eleições agradou o mercado financeiro. A reação não deixou dúvidas sobre quem não é bem visto no mercado do dinheiro. O dólar voltou a registrar uma ligeira baixa de 0,18%, com a cotação de R$ 5,18. E a Bolsa de Valores subiu mais de 2% e chegou perto dos 190 mil pontos. O ministro Silvio Costa Filho dos Portos e Aeroportos anunciou hoje que deixará o governo Lula no próximo dia 2 de abril. Será a última data para quem ocupa um cargo público deixar a função pensando nas eleições do fim do ano. Ele pretende concorrer a uma vaga no Senado pelo Republicanos de Pernambuco. Segundo Silvio Costa, em seu lugar deverá ficar um secretário do Ministério, ainda a ser definido pelo presidente. O presidente Lula, de 80 anos, passou por uma cauterização para remover um acúmulo de pele no topo da cabeça. O presidente apareceu com uma mancha preta no couro cabeludo, conhecida como queratose, devido à queimadura decorrente do procedimento durante evento no Palácio do Planalto. A queratose é um problema de pele que costuma ser causada por excesso de exposição ao sol. O procedimento de remoção ocorreu enquanto o presidente ainda se recupera da cirurgia de catarata, pela qual passou no fim de janeiro. A cauterização ocorreu em uma clínica de dermatologia em São Paulo com um bisturi elétrico. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o procedimento durou cerca de 2 minutos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que ele corre até risco de morte se continuar preso na Papudinha, em Brasília. O alerta está no pedido de prisão domiciliar apresentado hoje ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Baseados no laudo feito pela Polícia Federal, os advogados lembraram que o ex-presidente sofre com 7 doenças, o que coloca em risco qualquer pessoa mantida atrás das grades. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por ter tentado dar um golpe de Estado. Os advogados esperam agora a resposta do ministro Alexandre de Moraes. A Justiça do Paraná condenou o médico ortopedista Lucas Saldanha Ortiz a 10 anos de prisão por cobrar de pacientes procedimentos que deveriam ser realizados exclusivamente pelo SUS. Segundo as investigações, o médico pedia dinheiro aos pacientes ou aos familiares durante consultas e cirurgias em hospitais da cidade de Toledo. Os valores variavam entre R$ 50 e R$ 200. Ele alegava que a cobrança seria para pagar um anestesista ou outro serviço que, de acordo com ele, não estaria coberto pelo Sistema Único de Saúde. Muitos pacientes não tinham condições de pagar e chegaram a fazer dívidas para conseguir realizar os procedimentos. Durante o processo, o médico afirmou que não ficava com dinheiro e que deixava claro aos pacientes que aquele seria o único custo. Ele também declarou que houve casos em que as pessoas não pagaram e, mesmo assim, ele realizou as cirurgias. O médico ortopedista foi condenado por corrupção passiva, onde a pena foi fixada em regime inicial fechado. A nova temporada do campeonato japonês começou com uma novidade. As partidas não poderão terminar empatadas. Como parte de uma temporada de transição, quando isso acontecer, a decisão será nos pênaltis. A 100ª temporada da J-League começou com uma mudança inusitada. Nenhum jogo pode terminar empatado.
Se o placar ficar igualado, o vencedor da série recebe 2 pontos, enquanto o derrotado soma 1. Quem vence nos 90 minutos continua a ganhar 3 pontos, e quem perde no tempo normal fica com 0. De acordo com a organização, o objetivo foi aumentar a emoção e a competitividade em cada partida. A nova regra já foi aplicada na rodada de abertura. O empate por 1-1 entre Kyoto Sanga e Vissel Kobe entrou para a história como o primeiro jogo oficial a adotar o modelo no país. O Vissel Kobe, ex-clube de Andrés Iniesta, venceu nos pênaltis e somou 2 pontos. Outros 3 jogos também já tiveram a prática. A iniciativa vale apenas para a chamada temporada de transição de 2026. Após a mini-liga com 20 equipes, divididas em regiões leste e oeste, haverá um play-off no formato da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, para definir o campeão. O experimento ocorreu antes da mudança definitiva do calendário da Liga Japonesa, que pretende alinhar a sua temporada ao padrão europeu, começando em agosto e terminando em maio ou junho. Mas essa experiência não foi exclusiva do outro lado do mundo. No Brasil, isso já aconteceu. O Campeonato Brasileiro de 1988 teve esse formato de disputa. Na época, a vitória no tempo normal ainda valia 2 pontos, e a mudança foi uma revolução. O rompimento entre o Clube dos 13 e a Confederação Brasileira de Futebol terminou resultando em um campeonato mais enxuto e competitivo e com várias alterações. Aquela edição foi vencida pelo Bahia, tendo como vice-campeão o Internacional. Um adolescente com apenas 12 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, já foi aprovado em 2 vestibulares. O jovem, com uma inteligência acima do comum para a idade, é o José, de Mato Grosso do Sul. Como todo adolescente, José Conrado é bastante ativo. Na rotina, passeio com o companheiro Panqueca, uma partida de tênis, outra de xadrez e, claro, os estudos. E é nessa hora que ele se diferencia. Ele acaba de ser aprovado no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E olha que essa não é a primeira vez. Em 2024, quando tinha apenas 11 anos, já havia passado em matemática. Eu imaginava, porque é uma prova de muita resistência, né? Muita consistência que precisa. E eu estudava, e chegou na hora da prova e eu coloquei o que eu tinha em prática, tirei uma nota considerável boa, consegui a aprovação, né? Esses 2 vestibulares foi muita felicidade. E a família é só orgulho. Ele estuda muito, ele tem essa vontade de estudar e na hora que chegou esse resultado foi uma surpresa, porque a gente não imaginava que ele ficaria em 9º lugar. É uma surpresa muito boa, né? A gente, na verdade, até estava nessa ansiedade, será que passa, não passa, mas pelo esforço dele, dedicação, a gente já estava esperando um resultado positivo. Mas quem vê o sucesso desse menino, morador de Naviraí, não imagina os desafios que ele teve de superar. Segundo de 4 filhos do casal, José está no espectro autista. E junto com o transtorno, veio também a descoberta da superdotação. Junto com a pediatra, junto com uma equipe multidisciplinar, fomos vendo que ele tinha alguma coisa diferente, que ele tinha algumas coisas que para ele era muito difícil. Como amarrar cardápio. Como amarrar cadastro. E outras coisas ele tinha uma facilidade imensa, ele tinha um vocabulário muito rico para a idade. Ele tinha, acho que 3, 4 anos, ele falava palavras que não eram do nosso cotidiano. E aí a gente começou uma investigação por volta de uns 5, 6 anos, a gente fechou o diagnóstico de autismo e começamos aí uma batalha, né? O José começou a demonstrar uma capacidade intelectual muito superior para a idade dele. E para nossa surpresa, o José foi diagnosticado com superdotação. No ano passado, por meio de decisão judicial, ele avançou do 6º para o 9º ano do ensino fundamental, por já demonstrar maturidade acadêmica e alto rendimento. Entre os assuntos preferidos desse menino prodígio estão economia
e política. Para se ter uma ideia, no Brasil, a média de QI, que é a nossa capacidade intelectual e de raciocínio lógico, fica entre 80 e 90 pontos. No mundo, esse número sobe para 100. Já o José tem QI de 137. Isso significa um nível de habilidades pouco visto entre nós. Agora, ele se prepara para o futuro e pretende conseguir uma bolsa de estudos fora do país. Para a família, a conquista dele é muito mais que um resultado acadêmico. É fruto de muitos anos de dedicação. Uma realidade que faz parte da vida de muitas crianças neurodivergentes. Não é porque ele é autista que ele não é capaz de passar no vestibular, não é capaz de fazer uma faculdade, não é capaz de ir muito além do que se espera, né? Eu acho que é isso, a gente não pode ter limitar eles, né? A gente tem que apoiá-los e incentivá-los a sempre dar o melhor deles. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.